tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Abrão partiu como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que haviam comprado em Harã. Eles saíram para ir à terra de Canaã, onde chegaram. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor amado, Deus querido, nós queremos te agradecer mais uma vez nesta manhã, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estar aqui na tua presença, Senhor, te louvando, te adorando, exaltando o teu santo e poderoso nome aqui neste lugar, Pai. Eu te peço nesse momento, Senhor, mais uma vez, para que o Senhor fale conosco através da tua palavra, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor já colocou de antemão no meu coração acerca dessa reflexão, Deus, que nós possamos, Senhor, tomar em nossos corações, Senhor. Que isso possa servir, Senhor, de edificação para nossas vidas, que possa, Senhor, nos dar um direcionamento, Deus, porque é para isso que estamos aqui, para ouvir a tua palavra, Senhor, para te adorar, para te louvar, Senhor. Agradeço, Deus, pela vida de cada um que está presente aqui nesta manhã, Senhor, e peço as tuas bênçãos sobre cada vida aqui, Senhor, para cada lar aqui representado, Deus. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar-se, amém? Glória a Deus. Aleluias. O texto que nós lemos aqui hoje e o assunto que eu gostaria de fazer uma reflexão nesta manhã é interessante porque tem tudo a ver com esse momento hoje especial que nós vamos fazer a apresentação do pequeno Apolo. E quando nós fazemos uma apresentação de uma criança, a gente sempre ora pedindo para que Deus direcione a vida dela, né? Para que Deus encaminhe a vida dela. E nesta manhã eu gostaria de fazer uma reflexão sobre direcionamento de Deus para nossas vidas, amém? Escolhi esse texto porque eu acho que tem muito a ver com tudo isso que nós vamos falar, porque ali foi um momento muito interessante, onde Deus fala com Abraão. Na época ainda era Abrão, né? Depois se torna Abraão. E Deus diz para ele sair da sua terra, como nós lemos aqui, e ir para a terra de Canaã. E é interessante nós observarmos que Abraão já tinha uma vida totalmente estabilizada, porque no final aqui do verso 5, a palavra diz que quando ele saiu, ele levou todos os bens que ele tinha, todos os animais, todas as pessoas que ele havia comprado. Então nós começamos a entender que era uma pessoa já de uma estabilidade econômica, financeira, e já estava bem provavelmente onde ele estava, porque ele adquiriu riquezas ali naquele lugar. Mas o Senhor chega para Abraão com 75 anos de idade e fala: Abraão, é o seguinte, vamos agora colocar um plano aqui em prática. Você vai pegar tuas coisinhas, vai pegar tua mochila, vai pegar tua mala, vai fazer tua bagagem e vai embora. Você vai sair do meio da tua parentela, do meio dos teus parentes, dos teus familiares e vai embora. Ah, mas espera aí, Senhor, mas vou para onde? Você vai para onde eu te mostrar. Mas você para cá, você vai para onde eu te mostrar. E lá foi Abraão com 75 anos. Pegou sua esposa, pegou seu sobrinho Ló, pegou todos os bens que ele tinha, os animais, os escravos, tudo que ele possuía e saiu. E aí isso obviamente começou a mexer comigo nesse sentido de que naquela época, hoje nós lemos um texto como esse e parece tudo muito natural, porque uma que nós estamos acostumados com esse texto, quantas vezes nós já não ouvimos e lemos esse texto em Gênesis 12. Então para nós hoje é muito natural a gente ouvir e ler isso. Mas eu fico imaginando naquela época, onde você não tinha uma Bíblia, onde você não tinha algo que falasse de Deus a todo momento. Eu não sei nem bem se Abraão conhecia muito bem a Deus. Eu não sei como é que era o relacionamento de Abraão com Deus.
Hoje nós ouvimos sobre Deus todas as semanas, todos os dias. Nós lemos a Bíblia todos os dias, certo, irmãos? Amém? Eu espero que nós estejamos lendo a Bíblia todos os dias, né? Porque é importante, é nosso alimento. Mas se aqueles ainda que não leem todo dia, pelo menos vêm aqui às quartas-feiras, vêm aqui aos domingos e ouvem de Deus, e cantamos canções que falam de Deus, e Deus está em nossa vida. Então para nós hoje, ouvir a voz de Deus não é tão difícil como foi na época de Abraão. E de repente Deus fala com ele: vai, Abraão, pega tudo que você tem, pega a tua trouxa, pega a tua mochila e vaza, vai embora. Vai para um lugar que eu vou te mostrar, e não interessa onde. E Abraão deixa toda uma vida para trás, depois de 75 anos, construiu uma vida, construiu um patrimônio, construiu bens, se estabeleceu num determinado lugar, e Deus manda ele embora. Isso é seguir a direção de Deus. E é por isso que nós vamos falar um pouco sobre essa questão hoje. Será que nós estamos realmente seguindo a direção de Deus? Será que Deus fala ao nosso coração? Será que quando Deus fala ao nosso coração, será que nós ouvimos a voz de Deus? Amém? O que conduz a tua vida? A direção de Deus ou a direção do teu coração? O que conduz as nossas vidas? A nossa vida, as nossas vidas, elas são feitas de decisões. Quando você acorda de manhã, sai da tua cama, nós já até falamos sobre isso aqui. Os caminhos, eles são abertos à tua frente. Já começa logo no café da manhã. Você levanta, vai tomar o teu café. Ali você chega na tua mesa e você fala: o que eu vou comer? Mamão, pão com manteiga, leite com café. Ali já começam as tuas decisões. Os caminhos são inúmeros. E aí, a partir do momento que você acorda, isso começa a se ramificar durante todo o dia. Aí você vai sair de casa e coloca uma blusa, vou sem blusa, pega um carro, pega o Uber. São decisões, são caminhos que você tem que tomar. Mas quem dirige a tua vida? Quem está no controle da tua vida? Esse é um dos maiores dilemas da humanidade. Nós não temos consciência, muitas vezes, do nosso posicionamento nessa terra. O homem, em toda a sua história, desde a época dos grandes filósofos gregos, esse pensamento já está ali incutido na cabeça do homem, esses questionamentos já estão incutidos, porque o homem não sabe da onde vem, para onde vai, qual é a direção que tem que tomar. O homem tem essa dúvida na cabeça. Então começam a surgir perguntas, e muitas vezes, e na maioria das vezes, sem resposta. E perguntas como: quem sou eu, de onde eu vim, por que estou aqui, o que devo fazer, para onde eu vou? São grandes dúvidas que a humanidade tem, porque às vezes falta um direcionamento. Existe um pensamento relacionado ao humanismo, e o humanismo, ele retrata o quê? Ele é um pensamento que foca o homem, ou no homem, como o detentor da liberdade de escolha. Nós somos, e batemos sempre o pé batemos sempre nessa tecla: eu sou livre para escolher os meus caminhos. Isso é humanismo. Nós achamos que temos a liberdade. Ontem nós estávamos discutindo aqui no estudo bíblico, falando que nós, como vivemos num país democrático, onde nós sabemos que num país democrático o governo é do povo. Amém? Às vezes parece que não é bem assim que funciona, mas teoricamente é dessa forma que funciona, porque o povo elege os políticos, elege o presidente que vai governar em nome do povo. Então, na realidade, o governo é nosso. Temos um representante que nos governa, mas o governo é nosso.
Então, como nós vivemos num país democrático, como nós estávamos discutindo ontem no estudo bíblico aqui, às vezes é difícil para nós entendermos ou enxergarmos de uma outra forma. Nós queremos ter uma vida democrática. Eu sou livre, as escolhas são minhas, eu escolho o meu caminho, eu sei para onde eu vou. E às vezes isso é muito difícil na igreja. É justamente que a gente estava nesse embate ontem, porque nós queremos muitas vezes trazer a democracia para dentro da igreja. Nós queremos trazer para dentro da igreja a liberdade que nós temos no mundo, que lá fora não é errado, porque nós vivemos num sistema que é de governo que é desta forma, mas aqui a situação é diferente. Aqui nós vivemos num sistema teocrático, governo de Deus. Aqui é um reino, nós estamos inseridos no reino. E quando falamos de reino, se é reino, existe um rei, e esse rei é soberano, a palavra dele é a palavra final, não existe discussão. Quando o rei fala é assim que tem que ser. Quando o rei fala é assado, é dessa forma que tem que ser, não tem o que se discutir. Um governo real, um governo monárquico, um governo teocrático como é o nosso, nós temos que acatar aquilo que o Senhor fala, nós temos que ser direcionados de acordo com a direção que Deus nos dá. Eu dando uma olhadinha nessas questões aqui de humanismo, eu achei algo muito interessante, de uma pessoa, o nome dele é Abraham Maslow. Ele é um psicólogo americano que trabalhou no MIT, que é o MIT, né? Massachusetts Institute of Technology, lá nos Estados Unidos, uma universidade muito famosa, muito conceituada, e é um cientista político, um cientista muito conhecido, muito famoso, e escreveu vários livros, e ele tem uma teoria muito interessante, que é chamada de pirâmide de Maslow. Maslow é o sobrenome dele. E nessa pirâmide que ele idealizou, é dividida em 5 níveis. Então imagine uma pirâmide dividida em 5 seções, amém? E nessas seções, cada seção representa uma necessidade humana. Então são conjuntos de necessidades, e existe uma progressão psicológica e material nessa pirâmide, que você vai conquistando a cada estágio uma condição para passar para o próximo estágio. Está meio difícil, mas vamos entender já, não é complicado não. Esses estágios, ele deu os nomes no primeiro estágio embaixo, são as necessidades fisiológicas, as necessidades básicas. Então na base da pirâmide, é a primeira fase, a primeira necessidade, é a necessidade de comer, de se vestir, de beber. Na segunda fase, é a necessidade da segurança física, pessoal, financeira, você almeja essa necessidade. Aí você passa para o terceiro nível, que são as necessidades sociais, é a busca por amizade, o reconhecimento, as pessoas precisam estar socialmente envolvidas, têm a necessidade de obter o reconhecimento da sociedade. A quarta é a necessidade da estima, a pessoa tem que se sentir amada, então é uma necessidade que ela busca. E no topo da pirâmide está lá a necessidade de autorrealização, é o autocontrole das suas ações, a independência, é o topo. Então você começa a galgar essas fases de necessidades, até com o objetivo de chegar no topo da pirâmide. Por que eu quis falar sobre isso? Porque isso chama-se humanismo. A pirâmide de Maslow, ela trata do humanismo, ela trata de como o homem busca situações, ou busca preencher a sua vida, de forma a se realizar, de forma a obter aquilo que ele precisa para viver.
E segundo essa teoria, as necessidades são o que o homem tem como alvo na sua vida. E ele busca isso até chegar no topo da autorrealização. E eu comecei a pensar sobre isso, e eu vi que as coisas de Deus, elas são totalmente contrárias. Quando nós temos uma pirâmide ali, nessa pirâmide de Maslow, a base, que é as primeiras coisas que você vai buscar, aquilo que o homem anseia, e que ele não deixa de buscar em momento nenhum lá fora, são coisas para satisfazer suas necessidades básicas: comer, beber, vestir, morar. Isso é primordial. O homem busca isso de uma forma incansável. Isso é o primeiro objetivo de qualquer um. E aí ele vai galgando essa pirâmide até chegar no topo, que é a autorrealização. Mas quando nós tratamos das coisas de Deus, essa pirâmide ela vira de ponta cabeça. Porque aquilo que seria o objetivo final, para nós aqui que somos cristãos, é a primeira coisa que nós temos que buscar. É a plena realização. É aquilo que vai nos preencher por completo, que é a busca de Deus. E as necessidades, para que nós possamos sobreviver, isso vem por último. E nós podemos ter essa certeza e constatar isso quando nós lemos Mateus 6,33, que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós começamos a perceber que a nossa vida, ela caminha na contramão da história humana. Quando o homem busca primeiro aquilo que satisfaz as suas necessidades, aquilo que ele precisa para viver, por isso que se chama humanismo, porque o foco é no homem, a preocupação é no homem. Eu tenho que me preocupar comigo, eu tenho que buscar aquilo que eu preciso para me alimentar, para beber, para me vestir. Sou eu, é eu, a minha preocupação sou eu tenho que olhar para mim, o resto não importa. Mas no mundo e no reino de Deus a situação é diferente, e nós estamos no reino de Deus. Quando o Senhor disse: arrependam-se porque o reino é chegado, o reino está aqui, e nós estamos aqui neste reino, e nós adentramos no reino do Senhor, e nós fazemos parte do reino de Deus. E quando nós somos aqueles que são cidadãos do reino, que fazem parte do reino, as nossas regras, as nossas normas, as nossas necessidades, as nossas diretrizes são outras. Não tem mais nada a ver com aquilo que o mundo pratica. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o comer, e o beber, e o vestir, e o morar, isso vos será acrescentado, porque Deus vai prover, porque Deus é provedor. A palavra diz que se Deus alimenta o passarinho no campo, como Ele não alimentará a todos nós, a quem Ele ama, e nos fez a sua imagem e semelhança. Hoje somos justificados pelo sangue do Cordeiro Santo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e como pessoas justas e justificadas, nos foi dado o direito de sermos chamados filhos de Deus. Eu sou filho de Deus, vocês são filhos de Deus, filhas de Deus, e aquele que é filho de Deus, Deus não desampara nunca. Então a nossa preocupação não tem que ser conosco, a nossa preocupação tem que ser com o reino. Nós temos que buscar as coisas do reino. Nós estamos aqui como cidadãos e embaixadores do reino. Nós temos que manifestar o reino de Deus aqui nesse lugar, porque é para isso que Ele nos designou, Ele nos deu autoridade para isso, Ele nos enviou para isso. Essa geração é a geração que está acordando para isso. O posicionamento que nós temos hoje em relação ao que Deus quer, em relação ao coração de Deus, é este: manifestar o reino de Deus aqui na terra, e as outras demais coisas nos serão acrescentadas. Aleluias. Essa semana eu terminei de ler um livro que é um grande best-seller,
talvez, não sei se vocês conheçam o livro, mas talvez conheçam o autor, porque eu já citei várias vezes aqui. O autor chama-se Francis Chan, é um pastor americano, pastoreou uma igreja, uma mega igreja nos Estados Unidos, já até comentamos sobre isso aqui, quase 20 mil membros, a maioria estudantes universitários. E esse homem um dia falou: não, está errado, e deixou essa igreja, deixou uma igreja de 20 mil membros, para ser um plantador de igrejas. E ele escreveu um livro chamado-se Louco Amor, e esse livro é um livro que se tornou um best-seller, e eu baixei esse livro, comprei esse livro pela internet e acabei de ler essa semana, e fiquei muito impactado com esse livro. O exemplo daquele que tem Deus na sua vida, e que busca Deus de uma forma incansável, e que tem Deus como prioridade máxima na sua vida, Deus é primazia absoluta. Esse livro retrata isso, e ele nos mostra exatamente o que é o Mateus 6,33, que diz que você deve buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Essa tem que ser a nossa prioridade, isso tem que ser o nosso alvo, porque a partir do momento que nós fazemos isso, Deus começa a nos direcionar, como Deus direcionou Abraão naquele dia, naquele momento, lá atrás da história, há milênios de anos atrás. Deus deu uma direção a Abraão, e Abraão não questionou em um minuto sequer. Abraão simplesmente pegou tudo o que tinha, sua esposa e seu sobrinho, e partiu para uma direção que ele nem sabia onde seria, mas que Deus iria indicar. E é assim que nós temos que ser, pessoas apaixonadas por Deus, pessoas obcecadas por Deus, pessoas que quando Deus fala, é assim que tem que ser, é assim que vai ser, é essa direção que tem que ser seguida, é essa direção que você vai seguir, assim é que tem que ser. E nesse livro ele relata muitos testemunhos que eu fiquei assim impactado mesmo, pela maneira como ele coloca os testemunhos que foram dados. Eu vou citar dois aqui muito rapidinho, dois exemplos que ele comentou. Francis Chan fala de um amigo dele, e cita um homem de Deus mesmo, e esse homem, ele não dava o dízimo na igreja, ele dava 20% para a igreja, mas um dia, um certo momento na vida dele, ele se viu numa situação muito complicada, financeiramente falando, ele não tinha dinheiro mais, a situação dele, a empresa dele falindo, ele não tinha mais recursos, ele não sabia mais o que fazer, e veio então um dilema. Ele falou: puxa, eu dou 20%, talvez, talvez eu vou ter que diminuir isso, para passar essa fase, esse momento difícil na minha vida. E ele ajoelhou-se, orou a Deus, e tomou uma decisão. Ele falou: não, eu não vou abaixar esses 20%, eu não vou abaixar esse dinheiro que eu dou para a obra do Senhor, eu vou aumentar para 30%, e ele aumentou para 30%, sem ter o dinheiro, sem ter de onde tirar, mas ele fez das tripas coração, para dar 30%, o testemunho dele foi tremendo, porque a vida dele teve uma reviravolta, esse homem prosperou de uma forma assombrosa, sobrenatural, que somente Deus pode fazer. E aí nós começamos a ver pessoas obcecadas por Deus, pessoas que realmente estão preocupadas com o reino, que estão preocupadas com a justiça de Deus, e que não estão preocupadas com o seu próprio umbigo, não tem o humanismo incutido na sua carne, na sua essência, mas tem sim o Espírito Santo de Deus habitando em si, e é isso que nós temos que buscar. Ele deu um outro exemplo, que isso aí para mim foi arrasante. Ele fala de uma pessoa, um médico chamado Natan, doutor Natan, xará do meu filho, em nome de Jesus, se não for igual, vai ser quase igual a esse doutor Natan, porque está no caminho, eu creio, e tenho fé, em nome de Jesus. E esse homem, ele estava fazendo obra na Tanzânia, num lugar totalmente carente, num lugar terrível, e ficou anos e anos e anos e anos. Ele já tinha uma certa idade, já estava com uma idade avançada, e ele foi acometido de uma doença. A filha dele nos Estados Unidos trouxe ele para os Estados Unidos para se tratar. Ele foi para lá, se tratou e falou: não dá, eu não aguento mais, eu preciso voltar para o campo, eu preciso voltar para missões, eu não vou ficar aqui. Foi embora, mesmo debilitado, voltou para o campo. E ali no campo teve um momento
Uma certa ocasião, que ele teve uma dor de dente terrível, aquele dente dele estava dilacerando ele, aquela dor estava dilacerando, ele não aguentava mais, ele tinha que arrancar aquele dente e não tinha outra solução. Só que o lugar que eles faziam a obra do Senhor era um lugar totalmente retirado, não tinha acesso, tinha que sair com um avião pequeno de lá. E ele pega esse avião, viaja uma distância muito grande, atrás de um local para onde tinha um dentista, e arrancou o dente. Gente, isso aí me impactou. Quando ele extraiu esse dente, ele falou para o dentista: não, vamos fazer diferente, eu quero que você me arranque todos os dentes, me tire todos os dentes e me coloque dentadura, porque eu não vou mais deixar que uma dor de dente me tire do local onde eu estou fazendo a obra do Senhor. Me tira todos os dentes e coloca uma dentadura. E arrancou todos os dentes da boca, colocou a dentadura e voltou para o campo. São pessoas obcecadas pelo amor de Deus, são pessoas obcecadas por Jesus, e pessoas que ouvem a voz do Senhor, e a direção das suas vidas não é aquilo que está no seu coração, porque a própria Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. As nossas vontades, os nossos planos são errados, são enganosos. Deus é que dá o direcionamento. Não precisem abrir, mas lá em Gênesis 13, capítulo 13, no verso 10, a partir do verso 8, a Bíblia fala que houve um probleminha entre os pastores de Abraão e os pastores do seu sobrinho Ló, porque eles já tinham saído, já estavam na direção que Deus havia dado, e os rebanhos começaram a crescer, eles começaram a prosperar muito. Então a terra que eles estavam estabelecidos já não comportava mais os rebanhos dos dois, de Ló e de Abraão. Então Abraão propôs o seguinte para Ló, falou: Ló, vamos fazer o seguinte, não tem que haver problemas, conflito entre o meu pessoal e o teu pessoal. Vamos fazer o seguinte, você escolhe a direção que você quer ir, e eu vou na direção contrária. Assim nós poderemos criar os nossos rebanhos sem ter problemas, porque não está dando mais para conviver junto. E a palavra diz assim: Abraão disse a Ló: não haja desentendimento entre mim e ti, nem entre meus pastores e teus pastores, pois somos irmãos. A terra toda não está diante de ti, peço-te que separes de mim. Se escolheres a esquerda, eu irei para a direita, se escolheres a direita, eu irei para a esquerda. Isso Abraão falando. Olha o coração desse homem, porque ele sabia que Deus estava no controle da vida dele, que a direção que Ló escolhesse, ele sabia que Deus era a direção que Deus estava dando para a vida dele, e ele confiava em Deus. No versículo 10 diz assim: então Ló levantou os olhos e viu todo o vale do Jordão, tudo bem regado até chegar a Zoar, antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu para o Oriente. Assim se separaram um do outro. Essa foi a escolha de Ló. Essa é a escolha dos nossos corações. Muitas vezes nós não escolhemos pela fé, nós não escolhemos segundo a direção que Deus nos dá, mas muitas vezes escolhemos segundo a nossa visão, aquilo que vemos. E quando Ló olhou e viu aqueles campos verdejantes, e quando viu aquele vale maravilhoso, lindo, olhou para o outro lado, viu uma terra ríspida, só pedra, areia e uma terra escaldante, ele falou: opa, se Abraão me deu a oportunidade de escolher, é desse lado que eu vou. E nós somos assim, muitas vezes, escolhemos segundo aquilo que o nosso coração diz que devemos escolher, aquilo que nos agrada, aquilo que faz parte do humanismo do homem, olhar para os seus interesses próprios. E nós olhamos para os nossos interesses, nós queremos aquele campo lindo, agradável, verdejante, aquele vale maravilhoso, é lá que eu quero. Eu não quero aquela terra cheia de pedra, areia e muito sol. E Ló escolhe aquela terra e parte para lá. No versículo 12 a palavra diz: Abraão
habitou na terra de Canaã, e Ló foi habitar nas cidades do vale, mudando suas tendas até chegar a Sodoma. Os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Olha a escolha errada de Ló. Olha como estava o coração de Ló. Ló, quando ele escolhe aquele lado, a palavra diz que ele começa a mudar a tenda, ele começa a caminhar, porque ele não se satisfaz. Ele já está num vale maravilhoso, ele já está num lugar verdejante, tudo ali era lindo, mas ele queria mais. E a palavra fala, ele começa a mudar as suas tendas, até chegar aonde? Sodoma, até chegar num lugar onde os homens são maus, são pecadores contra Deus. A escolha, quando ela é uma escolha voltada para os seus interesses próprios, normalmente esse é o caminho onde nós vamos nos deparar. Quando nós não temos a direção de Deus sobre nossas vidas, quando nós não buscamos primeiro a justiça de Deus e o reino do Senhor, mas buscamos aquilo que agrada ao nosso olhar e ao nosso coração, o final é esse, é onde nós vamos dar, porque nós não nos contentamos, nós somos ambiciosos muitas vezes, egoístas, queremos os benefícios, as benesses para nossas vidas, e vamos perseguir, e vamos continuar mudando nossa tenda de posição, até chegar aonde nós queremos. E normalmente aonde nós queremos chegar, onde o nosso coração quer chegar, não é o melhor lugar para nossas vidas. Ló chega numa cidade aonde os homens são maus, aonde o pecado impera. Ali, quando Ló estava já naquela cidade de Sodoma, houve uma guerra dos 4 reis contra os 5 reis. Eu não vou me estender muito, porque é muito longo aqui o capítulo 14, mas vocês já devem ter ouvido falar. Houve uma guerra, onde alguns reis se juntaram contra outros, e nessa guerra, o que aconteceu? Aquele rei que destruiu Sodoma e destruiu Gomorra, tomou, o versículo 12, eu vou ler só o versículo 12 de Gênesis 14, diz: tomaram também Ló, filho do irmão de Abraão, que habitava em Sodoma, juntamente com seus bens, e partiram. Ali, naquela cidade onde ele quis chegar, quando houve aquela guerra, ele foi capturado, ele, toda a sua família, todos os seus bens. Esse foi o destino de Ló, porque escolheu aquilo que interessava a si próprio, porque escolheu o caminho que para ele era o melhor, segundo o seu coração e a sua visão, não segundo a direção de Deus. Talvez até Deus pudesse ter dado a direção para Ló ter ido por ali, mas era preciso, era necessário ele ter pedido a direção do Senhor. Mas ele não pensou nisso, ele pensou naquilo que era melhor para ele. Qual a direção de Deus para a tua vida? O mundo lá fora, ele prega o seguinte ditado: todos os caminhos levam a Deus. Mas nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que seguir a Deus, entrar no reino do Senhor, exige esforço. O reino é tomado à força, não é fácil. E é o único caminho, porque o Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Provérbios 19:21 diz: há muitos planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. O nosso coração é cheio de planos, cheio de vontades, cheio de visões, mas o que prevalece é o plano do Senhor. Ló foi seguindo o seu coração, seguindo aquilo que o seu coração desejava, foi parar prisioneiro, perdendo tudo que tinha. Precisou Abraão sair da onde ele estava, pegar 300 homens, somente 300 homens,
enfrentar um exército de um rei dominador, para poder resgatar o seu sobrinho Ló. Ainda teve que ter a ajuda de Abraão. Isaías 48:17 diz: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e que te guia pelo caminho em que deves andar. Eu sou o Senhor, que te guia pelos caminhos que deve andar. O nosso caminho é ditado pela direção que Deus nos dá. Amém? Ontem nós, mais uma vez no estudo bíblico, nós aprendemos algo muito importante. A Marisa vai até lembrar disso, quem estava lá vai lembrar. Que tudo que nós temos que falar, ou tivermos que falar, todas as opiniões que tivemos que dar, toda vez que abrimos nossa boca, nós temos que falar segundo a nossa Constituição, a Constituição que rege a nossa vida nesse reino em que nós vivemos, que é o reino de Deus, e a nossa Constituição é a palavra do Senhor. Então, da mesma forma, fazendo uma analogia, a nossa vida tem que ser direcionada pelo que Deus fala para nós, através da sua palavra, através das Escrituras Sagradas. Sempre que tivermos dúvida do que fazer, de como fazer, para onde ir, que direção tomar, nós temos que dobrar o nosso joelho, orar a Deus, buscar na palavra, porque o Senhor responde. Salmos 23:2, a palavra diz: Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas, renova a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus que nos guia às águas tranquilas, esse é o nosso Deus que nos guia pelas veredas da justiça, pelos caminhos corretos, pela direção certa. Esse é o Deus que nós servimos. Nós temos muitos planos, mas o propósito de Deus para a nossa vida é um só. O Senhor, Ele já nos conhece antes da criação do mundo. Antes que Ele criasse tudo que existe, Ele já conhecia cada um de nós, porque Deus é onisciente, e pela sua onisciência, Ele é sabedor de todas as coisas. Ele já nos conhece desde a formação da nossa vida no ventre das nossas mães. Ele nos conhece muito antes de nós sermos uma mera célula. Ele sabe o nosso destino, Ele conhece a nossa vida, e Ele tem o melhor para nós. Basta nós acatarmos a vontade do Senhor e andarmos segundo o seu coração. Amém? Feche seus olhos, abaixe suas frontes, vamos orar. Amém? Senhor amado, Deus querido, nós lemos aqui, Senhor, a Tua palavra nesta manhã, e eu quero, Pai, te pedir para que essa palavra, Senhor, entre em nosso coração, para que nós possamos entender um pouco, Deus, da Tua direção sobre nossas vidas, do que o Senhor quer para cada um de nós, porque eu sei que o Teu caminho é o melhor caminho, que a Tua vontade é aquilo que realmente vai nos levar ao sucesso, Senhor. E o sucesso para nós, Senhor, é poder estar na Tua presença, é poder fazer a Tua vontade, é poder ter uma vida plena no Espírito Santo de Deus. Peço-te a Ti, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus, para que o Senhor nos direcione, Pai, para que o Senhor tire, Senhor, do nosso coração, aquelas vontades, Senhor, que tem a ver somente com o nosso eu, com o nosso ego. Que o Senhor venha trabalhar em nossas vidas, Senhor, de forma a nos dar um entendimento, Deus, daquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Que nós possamos, Senhor, nos posicionar diante de Ti, Senhor, para podermos ter esse alinhamento contigo, Deus, porque é isso que nós buscamos aqui, Pai. Nós temos estudado tanto sobre reino, Senhor. Nós temos, Senhor amado, Deus querido, o nosso coração sendo transformado a cada dia, Pai, que nós estamos entendendo tudo aquilo que o Senhor quer para nossas vidas nos dias de hoje. Mas mesmo assim, a Tua palavra ainda diz que o nosso coração é cheio de planos, cheio de vontades. Deus, eu te peço, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a mortificar essa carne, Deus,
essa carne que muitas vezes, Senhor, quer fazer com que haja, ó Deus, a vontade do nosso coração, Deus, tomando conta de nossas vidas, Pai. Que seja a Tua vontade, Senhor, que fale a cada um de nós, Pai. Que nós possamos ser dirigidos pelo Teu Espírito Santo que habita em nós, Senhor. E que todas as vezes, Deus, que tivemos que tomar uma decisão, Pai, que essa decisão seja calcada, Senhor, segundo a vontade do Teu coração para nossas vidas, porque a Tua vontade é boa e agradável, Senhor, e é o caminho correto. Nos ajuda, Pai, é o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso.